Então, assim, eu trouxe para compartilhar com vocês contexto, porque, para mim, a gente nunca pode esquecer da onde a gente veio, onde a gente está e talvez para onde a gente vai. Porque, às vezes, a gente fala e esquece do contexto. E quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes eu vejo as pessoas esquecerem um contexto muito importante, e que, aliás, quem é de RH aqui? Eu não fiz essa pergunta. Quem é de gestão de gente aqui? Os RH tem que deixar de pé. Tá. Quem é que lida com gente aqui? Tá bom. Então essa é a plateia que a gente tem que conversar. Tu também? Que bom. Então, assim, o contexto, gente, ele é tão fundamental quanto a tecnologia. E a gente entender do que está acontecendo e o que nos traz aqui conversando, o que nos faz conversar, é o que vai nos fazer analisar onde é que vai ser o nosso primeiro passo. Eu acompanho e sou fã e venho falando todas as vezes que eu converso, várias pesquisas, aliás, no final, eu vou botar várias pesquisas atuais de 2018, 2019, né? Atual talvez seria o certo, seria dizer do mês passado, ou talvez da semana passada, o resto já não é mais tão atual, mas eu vou compartilhar com vocês. Mas eu acompanho mês a mês, ano a ano, desde 2014, uma pesquisa da Deloitte chamada Tendências Globais para os Seres Humanos. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa pesquisa. Quem não teve, vale a pena, ela é shareware, é só fazer o download na internet. Depois o link está aqui. Eu não perguntei para a Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Fugiu. Está lá no coffee. Está comendo pão de queijo lá. Não, eu não peço se vocês vão compartilhar a apresentação, mas ela vai ficar disponível para vocês, então vocês podem depois pegar. Até porque uma das coisas que eu aprendi no mundo exponencial é que informação só é poder se for compartilhada. Se não for compartilhada, não é mais poder. Porque quando a gente compartilha, ela se amplifica, e quando ela se amplifica, a gente aprende com o compartilhamento. E quando a gente guarda, a gente obsoleta, né? Quem é professor sabe disso. Vou passar um vídeo no YouTube que eu vi no mês passado. Já era, todo mundo já viu. Muito bem. Então, eu queria falar para vocês sobre essa pesquisa. Mas mais importante do que a pesquisa, eu não vou entrar dentro das pesquisas, porque eu trouxe aqui 4 anos, e a ideia não é a gente falar sobre 4 anos. Eu queria compartilhar com vocês, na verdade, chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo nessas pesquisas. Tá? Eu trouxe primeiro, na parte de cima, tem a pesquisa de 2016, essas 4 forças aqui, e aqui a pesquisa de 2017. Todos os anos eles dão um nome para essa pesquisa. Em 2016, o nome era Redesenhando a Nova Organização. Então, lá em 2016, as pessoas concluíram que as empresas estavam pensando em redesenhar as organizações. E acharam 4 forças que estavam fazendo esse drive. O que eu queria chamar a atenção de vocês para essas forças? Notem que lá em 2016 já aparece o ser humano e a tecnologia. Vejam que aqui, lá em cima, eles falam assim, cada vez mais nós vamos ter pessoas mais jovens, mais velhas e mais diversas. Nós estamos falando do ser humano aí. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem assim, houve uma aceleração na velocidade da mudança. E aí eles falam, a tecnologia digital está mudando o mundo, mas aí dizem assim, as pessoas querem um novo contrato social, querem um novo relacionamento. Então, lá para o finalzinho, eu vou dar, a gente está vivendo a era das dicas, né? Hoje a gente compra 5 maneiras de fazer bolo de chocolate, 3 maneiras de ser feliz, e eu vou dar 4 maneiras da gente encaminhar essas coisas lá no final, para não fugir da regra. E aí vocês vão ver que não adianta, nós vamos ter que levar o digital junto conosco, nós não vamos deixar de ser humano. Tá? Pelo menos é o que dizem os entendidos. Muito bem, quando chega em 2017, a mesma pesquisa, as pessoas constatam assim, não, ninguém mais está pensando se as empresas vão mudar. Agora as pessoas estão reescrevendo as regras já. Está todo mundo olhando para dentro das organizações e está redesenhando as organizações. E o que aparece de novo? Lá são 9 forças, eu não vou falar das 9, mas aparece uma ruptura do modelo de liderança, e aí os líderes todos se apavoraram, porque surgiu a fase do fim da liderança. Não sei se vocês acompanharam isso em 2017. A gente digitava o fim da liderança no Google, dava mais de 4 milhões de resultados. Teve líder fazendo terapia porque desaparecia o seu cargo. Começaram a falar da ruptura do modelo, começaram a falar de desempenho, mas aí surge lá os recrutadores cognitivos, surge vamos dizer assim, o Big Data, não há tradução ainda legal para isso, volume grande de dados, né?
Começa a se falar do RH digital, mas aí a gente fala de futuro do trabalho, fala de carreira, fala de aprendizagem. De novo, ser humano e o digital. Ser humano e o digital. Ser humano e o digital. Eu não sei por que a gente insiste em discutir que o digital vai tomar o lugar do ser humano. Tá? Todos os lugares que vocês olharem vai ter sempre essa dobradinha. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Isso aqui é 2016 e 2017. Quando chega em 2018, e eu não tenho 2019, que 2019 ainda não saiu, há um efeito muito bacana com relação ao que está acontecendo. A pesquisa constata que nós, seres humanos, queremos trabalhar em empresas que cuidem de nós. Olha só que coisa interessante, né? Precisou chegar em 2018 para a gente poder dizer isso. E aí o papo era mais ou menos... Quando eu fiz meu mestrado em 2003... Eu ouvi falar disso por um cara chamado Nélio, não me lembro o seu nome, que era o escritor de um livro chamado Empresas Válidas. Tá? Mas mais ou menos a coisa funciona assim. Tranquilo, meu amigo, tu pode ter uma empresa e tu pode ter lucro, até porque não tem como ter uma empresa e sobreviver sem ter lucro. E eu acho genuíno que a mira do acionista seja lucro. Porém, para atingir esse lucro, eu quero que tu cuide da sociedade que tu está inserido. Atingir o lucro a qualquer custo, eu não quero mais. Eu somos nós, tá? Eu funcionário, eu empregado, eu colaborador, eu sócio, enfim. E aí, o nome da pesquisa é o surgimento das empresas sociais. Aí você diz assim, Amorim, mas isso é tão óbvio, porque tem o movimento capitalismo consciente lá do Racho Sisódia, que já fala há muito tempo esse negócio. Falar, sim, há muito tempo se fala. Agora, fazer, tem uma grande distância nesse negócio. Guardem isso, porque quando a gente vai falar em tecnologia, as coisas vão estar ligadas aí. E mais, eles dizem assim, olha, nós temos que trabalhar como sinfonia. A empresa, a liderança, tem que trabalhar como um modelo sinfônico. Ah, Amorim, mas isso é muito óbvio. É, mas só que o nosso modelo é de silos. A gente ainda tem modelos organizacionais de silos, né? Quem está dentro das organizações sabe das brigas que ocorrem entre finanças, comercial e marketing, industrial e comercial, porque o comercial vende, o industrial não tem produto para produzir, diz que o comercial vendeu fora do plano, o financeiro lá faz uma tabela de preço, o comercial dá um desconto, aí dá o desconto, o produto não tem, e assim vai. Né? A gente trabalha por silos. Aqui eles dizem que a gente não quer mais. E, por fim, a ideia é se trabalhar por rede. E aí já tem uma conversa meio misturada, né? Rede tem a ver com tecnologia e etc. Mas o que eu queria chamar a atenção mais nessa última pesquisa é que eles apresentam um gráfico e que aqui na esquerda, para quem não enxerga, tem o nível de foco externo, o nível de foco que a minha organização dá para fora, e aqui embaixo fala do nível de colaboração e agilidade interna. Tá? E a pesquisa constata que nós podemos chamar a nossa empresa de empreendimento social, desde que eu enxergue para fora como um ecossistema e eu enxergue para dentro como uma sinfonia. Não preciso nem perguntar para vocês que a gente ainda tem um caminhozinho para chegar lá. Ok? São as 3 pesquisas de 2018, a de 2019 não saiu, estou muito curioso para ver o que vai acontecer lá, mas elas desenham este caminho aí. Está fazendo sentido ou não? Vocês podem dizer que não faz sentido, porque eu vou continuar igual, não posso mudar minha apresentação. Não, estou brincando. Então é o seguinte, a gente está tentando dar nome para esse mundo, e eu trouxe vários nomes que eu já ouvi aí, né? O mundo VUCA, aliás, que é uma palavra que está bem em voga aí atualmente, é uma palavra que surgiu em 1970 no Exército Americano, que fala, né, da volatilidade, enfim, da complexidade, e é isso mesmo. Aí tem gente que chama do mundo do Black Swan. Vocês sabem o que é Black Swan? É aquele fenômeno, aquilo que surge e que causa um rompimento em algum mercado. Ninguém estava esperando e ele apareceu e rompeu o mercado. Tem vários Black Swans por aí. Tem gente que chama de mundo multi e daí para frente, mundo disruptivo. Eu gosto, e eu queria deixar vocês com uma ideia para olharem para dentro das organizações de vocês, porque isso vale tanto para as organizações que já estão se experimentando, por exemplo, como a Randon, que vocês vão ouvir falar, mas vale também para as organizações que vão começar. Eu gosto da ideia do mundo Tesseract. Tá? Tesseract, a palavra não existe, ela foi inventada por um americano chamado Silverstein, e ele basicamente diz o seguinte, na verdade eu tenho a definição, eu acho, isso. Ele diz que a era Tesseract é uma era
um momento da história ou de uma sociedade em que a gente já viu que o tradicional não está mais conseguindo responder 100% para aquilo que a gente precisa, e a gente já está incomodado e está querendo tirar o tradicional. Entendam por tradicional o que vocês quiserem, que conversa com o passado. Tá? O líder tradicional, a cultura tradicional, a empresa tradicional, a política tradicional, o padrão tradicional, o processo tradicional. Então, essa era é uma era que o tradicional deu sinal que não funciona mais. Ou que pelo menos não funciona. Mas ele não pode sair dali. Porque se ele sair dali, quebra o negócio. Quebra a empresa. Ao mesmo tempo, essa era diz o seguinte, o novo também chegou. E está aí. Mas ele ainda não está muito desenhado ainda. Não está muito configurado como é que vai ser esse novo. Mas ele está ali. E eu não posso adotar 100% dele porque eu quebro o meu negócio. Quebro a minha empresa. Tesseract é o meio desse negócio. O mundo Tesseract é o mundo que a gente vive e que para mim deve ser dilema hoje para todos vocês e para quem está dentro de organização ou não, que é aquele mundo em que o tradicional está ali, o novo está aqui e eu estou no meio. Quer chamar de sanduíche? Pode chamar de sanduíche. Não gosto muito disso. Mas assim, é ali que nós estamos vivendo. E eu tenho uma dúvida, que ainda não está sanada, que é o seguinte, na minha cabeça, daqui para frente, nós viveremos em um mundo Tesseract. Por quê? Porque quando o tradicional desaparecer, o novo já é o tradicional. E já está chegando um novo. Mas você precisa de um vinho para poder raciocinar. Não. Tradicional sumiu, o novo virou tradicional, e surgiu um novo, e a gente continuou no meio. Então é o seguinte, viver no mundo Tesseract não é mais uma opção nossa. Quer ver o negócio de Tesseract? As gerações são um negócio de Tesseract, não é? Temos nós jovens, nós estávamos agora falando, eu e o Helmut aqui, arquibancada dos jovens. Nós jovens, estamos aí e tem os velhos. Brincadeira. Não, eu falo isso porque eu conheço muito velho de 25, 35 e muito jovem de 80. Mas esse é o mundo Tesseract. E vocês têm dúvida que cada vez mais nós vamos ter pessoas jovens de todas as idades dentro de uma organização? Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso vai acontecer, a gente está vivendo mais, está ficando mais dentro das empresas. Isso é Tesseract. Mas aí o velho vai morrer, o jovem que era dito jovem virou velho. E aí chegou um novo jovem. Qual é a geração que está chegando agora? Nem sei qual é o nome que deram. Z, né? Eu escrevi um artigo para uma revista da Colômbia há 10 anos atrás chamado Geração A, porque eu acho que a gente devia começar a contar de novo o alfabeto, vai faltar letra daqui a pouco. Né? Então, já foi, né? A Z já foi, né? Então, para mim, tem que voltar para o A. Então, gente, esse é o mundo. O mundo da transformação é esse. Lembra do update automático? É isso. Não tem mais saída. Então, assim, está desconfortável com o tradicional? Bem-vindo ao mundo Tesseract. Está desconfortável com o novo? Bem-vindo ao mundo Tesseract. Está desconfortável com os dois? Bem-vindo ao mundo Tesseract. Porque é assim que a gente vai viver. Então a questão que fica é assim, o que a gente faz com isso e como é que a gente se vira nos 30. Muitas empresas e muitos autores, isso não é meu, estão chamando de mundo ambidestro, ou de empresas ambidestras. Se a gente entendesse como uma empresa puramente tradicional, e como 2, uma empresa totalmente inovadora, tecnológica, a empresa 1.5 é a empresa ambidestra. Bem, a gente está no mundo da empresa 1.5, o mundo da empresa ambidestra. E aí o desafio é o seguinte, se tu não sabe escrever com a mão esquerda, ou para quem é canhoto, não sabe escrever com a mão direita, vai ter que aprender, porque nós vamos precisar escrever com as duas mãos. Óbvio que é uma metáfora, né? A gente não vai fazer aula de como aprender isso. Muito bem. Aqui eu queria só compartilhar com vocês um mind map que eu faço para mim, das coisas que estão passando por nós aí. Tá? Ele está bem pequenininho, depois eu posso mandar para vocês, tá? Mas eu botei no meio ali o mundo em transformação e eu fico me provocando em algumas áreas, isso é meu, tá? E ele já está obsoleto, porque eu atualizei ele a semana passada. Então, assim, eu fico colocando aqui as coisas que eu vou descobrindo novas e que eu estou estudando. Então, se a gente pegar lá na parte de estruturas,
a gente falava sobre estrutura hierárquica. Estrutura hierárquica formal, aquela, sabe? Presidente, diretor, tá tudo legal, tá, gente? Não esqueçam disso, tá tudo certo. Mas só que hoje a gente já tem, sei lá, eu já mapeei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente 8 estruturas. Eu acho que tem mais estruturas já hoje. E aí alguém me pergunta assim, eu não sei qual delas eu vou implementar na minha organização. E talvez a pergunta esteja errada, né? A pergunta é quais eu vou implementar na minha organização. Se a gente vai para a área da aprendizagem, que é onde eu estou agora, então eu estou mais louco do que nunca, porque assim, ó, tem milhões de coisas novas dentro da área da aprendizagem. As metodologias ativas que colocaram o ser humano como protagonista da sua aprendizagem vieram para ficar. Ou vocês gostam da aulinha, aquela que o professor vai para a lousa. Lousa é, né? Quem não conhece tem que fazer um Google. E aí você tem que copiar no caderno, porque falta aula depois de... Isso não existe mais, né, gente? Então isso aqui é de metodologias, né? Design, que começou com design thinking, tal, já tem trocentos design, serviço circular para... E daí vai, né? Aqui tem a tecnologia, aqui tem alguns métodos ágeis que as organizações já estão usando, e aqui tem uma série de coisas que estão batendo dentro das organizações. Tudo isto é o mundo Tesseract. E aí, de novo, se vocês me perguntarem o que eu adoto dentro da minha organização, aquilo que fizer sentido no primeiro passo. O que vale a pena. Muito bem. Então, depois eu compartilho um pouco por vocês isso aqui. Aliás, minha última descoberta, lá no ramo da aprendizagem, só para compartilhar com vocês, foi o teatro imersivo. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Em São Paulo, eles começaram a fazer peças de teatro no qual a plateia é protagonista da própria peça, sem saber que é protagonista. Então, a peça é tipo Lost, quando foi, eu lembro do Lost, que a gente conseguia mudar o caminho do Lost, lá participando na internet, só que essa é ao vivo. O teatro está acontecendo, e aí daqui a pouco a gente interage com a plateia, faz uma pergunta, faz 2 perguntas, e em função da resposta da plateia, muda a peça. Só que ninguém se dá conta, e vai interagindo, e vai mudando, e vai interagindo, e vai mudando. Isso é uma metodologia nova de aprendizagem, que logo, logo, se já não chegou, vai estar aí nos bancos escolares, é ruim, né? Nem nos bancos, nas arquibancadas. Tá? Então, para vocês verem como a coisa está andando. Né? Então, está aí o resultado, a novidade para vocês é que a gente precisa mudar o mindset. Amorim, mas isso aí a gente já está lendo há 200 anos, ouvindo isso há 200 anos. Sim, gente, eu vou falar vou rapidamente aqui dizer umas descobertas da neurociência para vocês, e aí vocês vão entender por que a gente tem que mudar o mindset e por que não é fácil. Então vamos lá. Primeira coisa que não é mito com relação à neurociência, a gente envelhece e os neurônios morrem. Não é mito. Tá? Sim, a gente envelhece e os nossos neurônios morrem. Quanto mais velhos, cronologicamente, menos neurônios nós temos. Isso não é mito. Agora, o primeiro mito, que a gente emburrece, porque os neurônios morrem. Já foi desmitificado, não é mito. A realidade é o seguinte, já está comprovado cientificamente que os restantes dos neurônios que a gente tem, mesmo que a idade cronológica seja avançada, eles conseguem se redesenhar e refazer as sinapses, de forma que eu posso ser, vou botar aspas, mais inteligente do que eu era quando eu tinha mais neurônios. Apesar do conceito de inteligência, desde que algumas coisas aconteçam. Tá? Então esse é o... E o segundo mito que também tem que se desfazer é que os neurônios não crescem mais. Sim, é possível produzir neurônios à medida que nós vamos ficando mais velhos. Desde que a gente diga para o nosso cérebro que ele tem que produzir. Agora, então, a gente vai para casa, vai para o espelho. Cérebro, produza mais neurônios. Repetindo 100 vezes por dia, não vai acontecer nada. Tá? Como é que a gente refaz isso? Bom, aí tem uma série de caminhos para fazer. Como é que a gente não refaz isso? Lembra do cliquezinho na teclinha do não update do 7º, lá do Windows 7? Assim a gente não refaz. Então, a gente pode ir para casa, botar um chinelinho, ficar assistindo o Silvio Santos até envelhecer mais e morrer. Tá? A natureza, espertamente, eu vou dar uma dica para vocês, a natureza, espertamente, ela identifica quando os nossos cérebros não estão refazendo sinapses.
ela começa a identificar que o nosso cérebro está enferrujando e está parando. E aí vocês sabem o que ela faz com a gente? Vamos lá, quem chuta? Quando ela se dá conta que o nosso cérebro parou, que a gente não está refazendo sinapses, a gente está fazendo só o que a gente sempre fez, chinelinho de Scooby-Doo, assistindo o Silvio Santos. O que a natureza faz com a gente, gente? Que tem uma sabedoria milenar. Quem arrisca? Mata. Não gera mais valor agregado para a preservação da espécie. Tira, traz um ser renovado, com novas sinapses, com novas features. Tá? Então eu sempre digo assim, a questão da gente decidir mudar o mindset, se tu não encontrou um caminho ainda, então olha pela questão de sobrevivência. Eu quero viver mais, então eu tenho que refazer meu mindset. Eu preciso refazer a minha sinapse. Depois eu vou dar naquele negócio das 5 dicas, 3 dicas, eu vou dar para vocês ali como é que a gente faz isso.